Eu ia parar de postar vídeo ruim, mas sempre que eu vejo uma nova oportunidade eu quero abraçar. Eu ia ensinar pra vocês, na verdade eu não sei nem se eu vou ensinar, porque eu não sei se isso daqui vai ser um tutorial. Até porque eu já gravei vídeo de comida, fazendo comida aqui no meu canal e flopou, como a maioria dos meus vídeos. Mas hoje não vou ensinar, vou dar um incentivo pra galera aí que quer fazer alguma coisa doce em casa e acha que pra você fazer doce ou pra você fazer um bolo em casa, você, assim, caseiro, você necessariamente precisa de um fermento. Eu vou provar pra você que você não precisa apenas com dois ovinhos, ó. Você apenas com dois ovinhos, ó, você consegue fazer um bolo na sua casa. Ai, caramba. Eu prometo que eu vou postar vídeo bom, bem trabalhado no futuro, com roteiro e tudo e tal. Não vou desistir desse canal aqui. Vai sair coisa boa, vai sair. Eu garanto que vai sair coisa boa dessa gororoba que tá nesse canal. Eu prometo que vai sair coisa boa, tá? Do que tu vai precisar. Não é sério, eu tô falando sério agora. O que tu vai precisar? Você vai precisar de alguma caneca, ou porque na verdade o que a gente vai fazer vai ser um bolo, entre aspas, de caneca. Mas a gente não vai usar fermento. Eu vou falar por que a gente não vai usar fermento. Ah, você vai precisar de uma caneca ou de alguma coisa, ou de alguma coisa, de algum recipiente que vá no micro-ondas. Tá bom? Eu tô fazendo a versão pobre, gente, porque desculpa, eu não tô numa casa que nem minha é. Sou pobre, mas sou limpinho, então aqui as coisas que eu tô fazendo são tudo limpas, são tudo de qualidade. Eu acho também que comida de qualidade hoje em dia é uma coisa que às vezes a gente suspeita, né? Que eu já comprei ovo em supermercado. Nossa, que vieram tudo podre, mas eu prometo que dessa vez não vai estar, tá? Então eu vou estar usando aqui, ó, dois ovos, tá? Dois ovos. Eu vou usar um só, mas o que acontece? Eu acho que eu não vou querer fazer esse bolo em caneca. Que na verdade não vai ser um bolo, mas você vai entender. Eu vou querer fazer ele num pote. Por quê? Pra falar a verdade, eu não sei. Eu acho que eu vou fazer na caneca mesmo. Peraí. Eu ia usar um pote que ia no micro-ondas, mas o que acontece? Eu peguei essa caneca aqui, que é uma caneca grande, tá? Quer dizer, assim, grandinha, né? Grande. É maior do que essa caneca aqui. Então, deixa eu ver até se eu tenho uma maior. Peraí. Qual é a maior? Maior, evidentemente é essa, né? Deixa eu ver o perímetro. O perímetro não. É, a maior é essa. O perímetro não, a circunferência, olha lá. É, a maior é essa. O que eu vou fazer agora? O que acontece? Eu tinha uma dificuldade de fazer bolo, assim, de caneca. Eu nunca gostei, vou ser sincero, eu nunca fui muito fã de bolo de caneca, né? Vou quebrar os dois ovos, veja, viu? Nunca fui muito fã de bolo de caneca. E eu nem falei os ingredientes que vocês vão precisar, peraí. Calma aí, eu vou falar os ingredientes que vocês vão precisar, eu prometo, tá? Peraí. Então, como eu falei, vocês vão precisar de dois ovos. Enquanto eu vou fazendo, eu vou falando que vocês vão precisar, tá? Vocês vão precisar de dois ovos. Eu vou já deixar separado, eu vou cortar o vídeo, eu vou deixar separado os ingredientes que vocês vão precisar. Ó, dois ovos, e eu vou falar, porque tem uma dica pra esses ovos aqui. Então, o que acontece? Eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade, às vezes, de fazer bolo de caneca. Eu nunca fui muito fã de bolo de caneca. Por quê? Porque pra mim, gente, bolo, pra você fazer bolo, precisa ser o bolo tipo, que tem aquela forma ali. Bolo de caneca pra mim nunca entrou na minha cabeça, né? Porque é uma coisa muito pequena. Pô, se for fazer um bolo, vamos fazer um bolo grande, né? Por favor. Então eu nunca fui muito fã de bolo de caneca. Mas eu fiz um negócio que ficou muito gostoso. Inclusive me auxiliou um pouco. Por quê? Porque eu tava sem fermento. E eu pensei, será que dá pra fazer bolo de caneca sem fermento? E a resposta é que sim. Mas a gente precisa ter algumas coisas na nossa cabeça que eu já vou falar o que é. Porque o que acontece? Sabe o mousse? O mousse. Falei errado. Sabe o brownie? Eu tinha esquecido o nome. O brownie, que é aquele doce que a gente faz, ele na verdade, ele não tem, a maioria das pessoas elas fazem sem fermento. Porque o brownie, ele é isso, ele precisa de uma casquinha em cima, meio que, entre aspas, torrado. Então o que a gente vai fazer vai ser como se fosse um bolo, não, minto, como se fosse um brownie de caneca. Porque não vai precisar de fermento. Eu vou falar como que vai acontecer isso. O que acontece?
Aqui eu tô adicionando os secos, tá? Então felizmente meu cacau acabou. Então eu vou usar, ó, vou usar achocolatado. No caso Nescau, tá? O famoso Nescau. Vou usar o famoso Nescau. E aqui tem os secos, ó. Os secos estão aqui. Que é o quê? A cada um ovo você vai colocar 2 colheres dos secos. Então, a cada um ovo você coloca 2 colheres, se você for fazer com um ovo só. Vai colocar 2 colheres de farinha de trigo. A cada um ovo. Se eu estou fazendo com 2 ovos, eu vou colocar 4 colheres de cada. Então vai ser 4 colheres de chocolatado ou cacau, porque eu não tenho cacau. Acabou o cacau. E 4 colheres de farinha de trigo. Por quê? Porque são 2 ovos. Então, cada ovo vai ser 2 colheres. Aí que tá o pulo do gato. Lembra que eu falei que a gente vai fazer algo parecido com brownie? Os ovos que estão nessa caneca aqui, eles, na verdade, é muito importante você pegue esses 2 ovos e você bata como se fosse numa textura de clara em neve. Sabe quando tu bate muito o ovo e ele fica com uma textura muito espumosa? É isso. No caso, esse efeito acontece, acredito eu, por conta da clara, tá? Como a gente vai usar tanto a gema quanto a clara, vai fazer como se a textura vai ficar como se fosse uma espuminha. A segunda dica é você peneirar peneirar a maior parte dos ingredientes, principalmente o ovo, para não ficar o cheiro, porque se você peneirar o ovo, o cheiro tira, né? E os secos, a farinha de trigo e o cacau em pó, que no caso é o Nescau, entendeu? Arrasei! Ranço é a palavra que me define. Por quê? Porque eu acabei de descobrir que é bem provável que a minha tia tenha pegado emprestado. Minha tia que mora na casa ao lado, é bem provável que ela tenha pegado emprestado o liquidificador, porque eu não tô achando. Não estou achando. Procurei e não achei. Então é bem provável que ela tenha pegado ranço, porque eu ia pegar os ovos, eu ia colocar... Eu nem sei mais se a geração nova fala essa palavra ranço, né? Enfim, eu ia pegar os ovos, eu ia colocar no liquidificador e eu ia ficar batendo no liquidificador. Bom, como eu não vou fazer isso, eu vou usar um processador para bater os ovos. Vai dar certo? Não, mas fazer o quê? Bater os ovos com a mão que eu não vou, porque eu vou ter que ficar exatos 7 minutos batendo os ovos com a mão. Então, para isso, eu prefiro um processador. Vou usar um processador que nem de ovo é, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Espero que dê. De alguma forma, você vai ter que bater o ovo a ponto de ficar com aquela espuminha, tá bom? Eu achava que ia ser... Tô com o processador aqui. Eu achava que ia ser mais difícil com o processador. Mas não, com o processador até que tá sendo bem rápido. E outra coisa, esqueci de falar. Pega os 2 ovos, bota, mistura com açúcar. 3 colheres ali de açúcar, né, pra quem é mais açucarado. Eu não sou tão açucarado assim. E bate no processador, no liquidificador ou de preferência na batedeira. Tá bom? Então eu acabei de bater os ovos. O ponto é ficar que nem uma gemada. Não consegui fazer isso, por quê? Porque eu estou sem liquidificador e sem batedeira e eu tentei usar o processador, achei que o processador ia, não foi. A boa notícia é que eu achei uma caneca maior e até que bem, bem a caráter, né, do chocolate, enfim. Ó, já tô adicionando os secos, então eu adicionei aí o chocolate, né? Que é as 4 colheres de chocolate e 4... Na verdade, acho que foram 3 colheres de chocolate que eu botei, porque eu não quis que ficasse tão doce assim. Eu vou adicionando aos poucos os secos, tá? E também 4 colheres de farinha de trigo. E isso ainda não acabou, tá? A gente ainda tem o óleo ou a manteiga para adicionar. Então, peraí. E tomara que essa caneca consiga no micro-ondas. E aí a gente vai misturar tudo até formar uma mistura bem consistente. Aí eu vou mostrar o ponto pra vocês. Tem que ser num recipiente que vá no micro-ondas, tá? Ó, chegou mais ou menos na consistência que eu queria. Mais ou menos nessa aqui, ó. Daí eu derreti a manteiga.
e coloquei aqui, tá? O certo é você colocar a manteiga de verdade, sabe? A manteiga mesmo. Então, certo é você misturar com manteiga mesmo, tipo manteiga mesmo. É porque eu tô botando margarina porque eu não tenho manteiga. Ficar como se fosse uma massa de bolo, nada demais. E aí a gente vai agora pro, vamos ver, né? Que é pro micro-ondas. Não sei se esse copo vai no micro-ondas. Tomara que vá, porque se não for, eu tô lascado. É o único copo que eu não vi se ia no micro-ondas, mas vamos ver, vamos ver. Micro-ondas por 2 minutos. Vou deixar 2 minutos. Meninas, tomara que o copo não exploda. Vou falar a verdade, eu não deixei por 1 minuto, peço perdão, 1 minuto foi muita coisa. Deixei por 1 minuto e meio, mais ou menos, tá? Ainda acho que foi muita coisa. Por quê? Porque o bolo, ele, como tá sem fermento, ele meio que explode. Então, ficou assim, ó. Peraí que eu vou mostrar de perto. Ficou assim, explodiu o bolo, mas não tem problema, é assim mesmo, tá? A gente vai enfeitar ele ainda. Pra dar aquele charme, eu vou tentar enfeitar com um bis em cima e uns granulados Granulados não, minto. Se tiver granulado, eu vou botar granulado, mas eu acho que aqui em casa não tem. Então eu vou enfeitar com confete. Olha só que lindo. Acabou que tinha confete aqui em casa, assim. Confete que fala, não, minto, granulado. Ih, confundi. Acabou que tinha. Então o que que acontece? Fiz umas palhaçadas aqui, né? Umas frescuradas, gente. Dá pra chamar esse bolo de bolo de vulcão, hein? Botei alguns confetes aqui e acolá, só por botar mesmo. Vou ver se consigo botar aqui nas laterais. Então ficou assim. Eu tava sozinho em casa, queria comer um doce, tinha nada pra comer. Fiz isso mesmo. É isso. Entendeu? Ficou esquisito, mas é o que tem pra hoje é pra comer um bolo e valeu super a pena, tá? Agora eu vou botar ele pra gelar porque eu prefiro o bolo gelado.